Olá, meu nome é Mariana Moraes, sou bacharel em Direito pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, também no Rio de Janeiro, e mestre em Direito em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Portucalense, em Porto, Portugal. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Relações Internacionais e Defesa. E o assunto que eu vou tratar aqui é sobre as organizações internacionais e a legislação protetora dos animais, um comparativo Brasil-Portugal. O Brasil ainda tem muito que avançar no que concerne os direitos dos animais, comparado com outros países da Europa, por exemplo. E a grande questão é que os humanos sempre se viram como hierarquicamente superiores aos animais não humanos. Esse preconceito é também chamado especismo, que é uma atitude tendenciosa de uma pessoa em prol de seus interesses ou da sua espécie, em detrimento de outras espécies. Isso está enraizado na sociedade, de modo que eu venho aqui falar sobre igual consideração de direitos aos animais, mas nos deparamos diariamente com eles servindo aos humanos como comida, como vestimento, atração turística, ferramenta para o trabalho. Organizações como Greenpeace, Mercy for Animals e Associação Nacional de Direitos dos Animais, entre outras, brigam e lutam diariamente contra a crueldade animal. E por que esse tema é importante? Demonstrar que essa ideia de inferioridade é usada para legitimar a exploração animal, deixando a cargo dos humanos a vida e a morte dos animais, onde só a nossa espécie usufrui de vantagens. Essa estratégia de despersonalizar serve como um meio de opressão. E essa estratégia foi usada na escravidão, por exemplo. Você tira a personalidade daquele ser e inferioriza. A justiça faz parte da moralidade, mas ela não é observada no que tange aos animais. Filósofos como Kant acreditavam que só os humanos tinham valor por possuir racionalidade e os animais tinham um valor relativo. Tom Regan foi um filósofo ativista que defendeu os animais como pacientes morais e que eles não mereciam um tratamento cruel. Primate defendia que a moral era medida pela dor, pela capacidade de sofrer, e a superioridade racional não dá direito a abusar dos animais. Peter Singer fala do bem-estar e da ética para com os animais e trata da ciência, que eu vou falar mais à frente. Stephen Wise, que é fundador e presidente da No Human Rights Project, detecta o problema. Os humanos são sujeitos de direitos e os animais objetos de direito. Para eles, os animais têm interesses. Se eles podem satisfazer intencionalmente esses interesses, têm autossuficiência, então eles possuem direitos fundamentais e direitos à dignidade, integridade física, liberdade. O Wise usou o caso do James, um escravo que teve um HC concedido, como base argumentativa para um HC para uma chimpanzé nos Estados Unidos. Porém, a primeira chimpanzé a ver um HC concedido foi a chimpanzé Cecília, que estava enjaulada em cárcere privado, em condições precárias na Argentina. E isso só foi possível pela ONG, Associação de Funcionários e Advogados dos Direitos dos Animais, que lutou pela Cecília. Ações como essas, nas ruas, tribunais e nas jornadas científicas como essa, é que fazem o assunto ganhar relevância e chegar à reeducação do pensamento social. Eu falei do Peter Singer e o critério da ciência, e em sua obra Animal Liberation, ele coloca a capacidade de sofrimento como a característica principal para a concessão de direitos. Veja bem, se a racionalidade, como acreditava Kant, fosse o critério para a concessão de direitos, bebês e adultos incapazes não teriam direitos. Peter Singer, radical, pergunta inclusive se admitiríamos fazer experiências com bebês de uma semana de vida, por exemplo, uma vez que um chimpanzé ou um porco é notoriamente mais racional que um bebê. Mas isso seria um absurdo, porque a sociedade não vê assim. Ou seja, o critério para ser sujeito de direitos não é a racionalidade, é a espécie. E como conseguimos avanços nesse campo do direito? Em 2015, Portugal elegeu um deputado do Partido das Pessoas, Animais e Natureza. E já em 2017, os animais deixaram de ser considerados coisas para serem considerados seres sencientes, alterando o Código Civil de Portugal. Portugal já tem um estatuto jurídico dos animais e é um avanço. No que tange aos testes em animais, a Cruelty Free e a The Body Shop criaram uma petição pública, Forever Against Animals Testing, para que até 2030 seja proibido testes em animais em todo o mundo.
A petição teve mais de 8 milhões de assinaturas e 1 milhão delas foi só em Portugal. As marcas e as organizações internacionais, como é o caso da Body Shop e da Cruelty Free, podem envolver e mobilizar os consumidores e pessoas, chamando a atenção de uma causa que ainda tem muito para caminhar. No Brasil, ainda é permitido testes em animais, embora a legislação brasileira tente regular a experimentação para encaixar em um método que não pareça cruel, permite que os testes sejam feitos e os mais comuns são irritação ocular, toxicidade de álcool e tabaco e comportamento e aprendizado. Esse último, que parece até menos cruel, os animais são submetidos à privação de sono, de água, de alimento, a choques, estudos do cérebro com eles ainda vivos. E no Brasil, um caso muito famoso foi a libertação dos beagles em São Paulo. Ativistas liderados pelo Instituto Luiz Amel invadiram o instituto para resgatar 178 beagles, 7 coelhos e 200 ratos. Os maus tratos eram tantos que os cidadãos e vizinhos ao instituto derrubaram grades e fizeram um resgate. A princípio, a polícia tratou como furto e invasão, uma vez que os animais eram propriedade do instituto. Um ano após o ocorrido, o prefeito da cidade de São Paulo promulgou a Lei 3.064, que não concede alvará para institutos e laboratórios que testam em animais. E a Cruelty Free mostra para o mundo que já há alternativas para a experimentação. Os institutos usam animais pois é um método tradicionalmente usado e que teoricamente dá mais confiança a quem vai usar o produto. Só que existem chips que já reproduzem mais de 4 órgãos do corpo humano. Células humanas e de animais podem ser cultivadas em laboratórios e isso tem sido essencial para estudos como câncer, doença renal, AIDS. A farra do boi, um evento inicialmente com cunho religioso, onde o animal era solto pela cidade e todo mundo corria atrás dele para derrubar, foi proibida pelo STF, que considerou intrinsecamente cruel. E eu concluo dizendo que a pressão da sociedade, das organizações internacionais, contribui para o avanço da legislação e da reeducação social. Em pleno século XXI, temos um massacre de bebês focas, touradas, rinhas de galos, de cães, rodeios. Para ter eficácia na proteção ambiental, se faz necessário um poder coercitivo maior, com penalidades impostas contra a degradação ambiental em conjunto com a esfera civil. As leis devem se adequar às mudanças sociais. O sujeito das relações jurídicas é sempre o homem. Quando não tem um humano envolvido na relação jurídica, como é o caso das empresas, por exemplo, o que é resguardado é o interesse humano. No passado, mulheres e escravos não tinham personalidade jurídica. Uma mudança de pensamento, com o preconceito e o egocentrismo deixados de lado, para enxergarmos que não somos hierarquicamente superiores. Somos todos seres sencientes, dignos de direitos. Obrigada.